Olá, meus amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Estamos abrindo nesse dia 27 mais um programa da série Carlos Henrique, sempre com assuntos bem interessantes. Aliás, a Página 2 tem sempre uma preocupação, né, de trazer para vocês assuntos pertinentes às novidades que tem por aí. Aliás, falando nisso, eu já de imediato apresento aqui para quem não conhece a Página 2, canal de comunicação digital, os pilares que dão um direcionamento, nossa posição de princípios, para que vocês fiquem por dentro. A Página 2 só trata de assuntos ligados à saúde e bem-estar, desenvolvimento sustentável, economia colaborativa, inclusão e diversidade, educação, cultura, inovação tecnológica, esporte, lazer e mercado de trabalho. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre dois países na Oceania que chamam muita atenção do mundo inteiro, em especial dos brasileiros, em relação às oportunidades que o mercado de trabalho de lá tem oferecido. E em questão, Nova Zelândia e Austrália. Nós estamos nesse momento em relação à Austrália, Brisbane, que é com quem nós vamos fazer contato daqui a pouquinho, há exatamente 13 horas e a 15 horas de Auckland, cidade portuária da Nova Zelândia. Então eles estão já nesse momento, no domingo, e nós estamos aqui batendo um papo no sábado ainda na nossa programação. É bem interessante, são países muito distantes pelo fuso horário, vocês podem ter uma noção de quão longe ficam essas duas cidades, esses dois países com quem hoje nós vamos ter um pouco mais de intimidade. Quero dizer que a Página 2 não tem mídia, mas recebe apoios importantes. Eu quero destacar aqui os apoios que vêm da Unifique, a tecnologia que nos conecta, do Sensites, centro médico muito importante, está sendo inaugurado logo em seguida aqui em Timbó. Também da cervejaria Bork, viva como nunca, Bork como sempre. A Bork é a pioneira entre a retomada das artesanais no Brasil há 21, 22 anos atrás. Tudo começou aqui em Timbó. Da Metisa, onde tem desenvolvimento, tem Metisa. Do Labotim, laboratório, tudo por amor à vida. Do Arroz do Alfovo, tradição e muita qualidade na sua mesa. Do Sindicato do Trabalhador Metalúrgico, uma entidade que presta relevantes serviços para o pessoal que trabalha nesse momento de reformas do país, também de perda de emprego, de redução de salário, redução de horários, de jornada de trabalho, essas coisas todas. Também a Marcel Alexandre, a moda do homem, a Marcel Me Veste, eu sou muito grato. O Paromas Restaurante e Pizzaria, uma referência gastronômica no centro de Timbó. Da Poçamai Madeiras, qualidade é a nossa marca. Então agora deixa eu apresentar meus convidados. Estou bem contente que a gente fez um link tão fácil. Parece que os caras estão aqui no lado da gente, mas eles estão longe pra caramba. O primeiro deles, que eu cumprimento, até porque foi o primeiro contato que eu fiz, foi com o nosso prezadíssimo Rafael Correia de Araújo Nunes. Rafael, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Página 2. Prazer ter recebido o nosso programa, Rafael. Bom dia, Carlos. Obrigado. Tudo bom? Prazer. Tudo bem. Que bom. O irmão dele é o Rômulo Correia de Araújo Nunes. Rômulo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carlos. Prazer estar aqui. Prazer também. Quero agradecer quem fez essa ponte. É coisa de mãe para filho mesmo. Foi a mãe de vocês, viu? Que outro dia em contato aqui com a Juliana, que é minha filha, na Página 2, ela que trabalha com atividades de consteladora, acabou viabilizando, tenho 2 filhos, trabalham na Nova Zelândia, e aí suscitou na gente a curiosidade de poder conversar com vocês. Então, dona Lúcia, muito obrigado pela cortesia. A matéria hoje é em sua homenagem também. E o Sandro Gomes é um cara aqui de Timbó, do Cedrinho. O Sandro já deu aulas aqui no município, nas escolas públicas, também aulas de informática no SEDUP. E hoje o Sandro está em Brisbane, no norte da Austrália. Sandro, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Página 2. Bom dia, Carlos Henrique. Sempre satisfação estar podendo participar aí com a galera aí de Timbó, trazendo um pouco da nossa cultura aqui, um pouco da diferença. Por mais que a gente tá sempre aí junto, mas é mais fácil, assim, comentar alguma coisa. Você está apenas 6 meses aí, né, Sandra? É muito pouco, né? Mas já tem, assim, um contato, uma noção das coisas da cultura aí da Austrália, não?
um pouco, aqui é multicultural, assim como aqui no lado, a Nova Zelândia. Uhum. Tem muita gente de fora, eu acho que o pessoal de fora domina praticamente aqui. Mas no fim tu vai pegando e adaptando, né? Então é sotaque chinês, é sotaque australiano, sotaque americano mesmo. Se alguém dá um espirro aí, tem muita gente que grita saúde, não? Tem muito brasileiro aqui. Que Tem que legal. cuidar, tem que Então cuidar. vocês estão mais ou menos em casa. Praticamente em casa. Não, estamos bolando uma festa junina aqui ainda. Vai dar certo. Aliás, vocês estavam aí numa situação de apreensão, muito presos, e agora as atividades começam a abrir um pouquinho mais aí. É isso, Sandro? É, exatamente. Agora, 2 meses em casa, trabalhando no home office, sem choro, sem opção. E agora a gente volta. Ontem a empresa realmente acabou fazendo um happy hour aí pra gente. E segunda-feira voltamos agora à atividade normal em escritórios em até 20 pessoas, né? Então, é mais um passo para voltar à rotina, mas ainda não está tudo liberado ainda, vamos dizer assim. Isso que você falou agora vai ser, na minha visão, não tenho bola de cristal, mas eu acho que vai ser o futuro. As instalações menores vão trabalhar 200, vão trabalhar 20. É uma coisa que parece que veio para ficar como resultante da Covid-19. Bom, a Brisbane, onde está o nosso prezadíssimo Sandro Gomes, tem 2,5 milhões de habitantes. Você me desmente aí se eu falar alguma coisa errada, tá? Tá certo. Ele está num país incrível, que é a Austrália, cercado pelos oceanos Índico e Pacífico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma das grandes cidades da Austrália. A Austrália que é administrada por um primeiro-ministro, Scott Morrison. A Austrália vive um sistema tal qual a Nova Zelândia, ainda impregnado, não sei o quanto está impregnado, mas ainda a monarquia, ainda tem a Rainha Elizabeth, que é considerada uma autoridade aí. Já fez reverência à Rainha Elizabeth, Sandro? Ainda não. Ainda não. Só estou esperando o aniversário dela para curtir o feriado. Mas tem feriado no aniversário. Tem, Já tem. deu alguns feriados, hein? Porque a Elizabeth é casca grossa, né? É Convenhamos. verdade. Ela é longeva, é impressionante a idade dessa mulher. Bom, vamos lá. O que eu queria falar mais aqui? A população da Austrália beira os 25 milhões de habitantes. É um estado que é um país que chama atenção pela diversidade também, também pelo histórico que tem ao longo desse tempo todo, pelos aborígenes, que são o seu povo nativo. Enfim, é um país fantástico. Eu tenho um maior desejo ainda de poder conhecer a Austrália. E com relação à Nova Zelândia, onde estão os irmãos de Itajaí, né? Nossos prezadíssimos Rafael e Rômulo. Rafael e Rômulo me lembra os romanos, né? É uma homenagem aqui, por certo. Eles são de Itajaí e a coincidência é que eles estão numa cidade portuária, Auckland, que é uma das maiores, talvez a maior cidade da Nova Zelândia, muito embora não seja a capital, né, Rômulo? Exatamente. Maior cidade do país, não é a capital é Wellington, e corretíssimo, uma cidade portuária. Uma cidade portuária, então. A gente tem aqui um detalhe bastante importante. A capital Wellington, já foi falado aqui, a população beirando os 5 milhões de habitantes num todo, faz parte da Oceania, e enquanto a rainha predomina na Austrália, predomina também em terras da Nova Zelândia. Jacinda Ardern, esse nome ganhou uma notoriedade impressionante no Ocidente, a partir do momento que, como primeira-ministra da Nova Zelândia, tomou decisões muito interessantes em relação ao comportamento dos seus concidadãos, relacionando a uma atividade diferenciada no que diz respeito à presença do coronavírus. Então, Jacinda é muito falada e, eu acho que você já sabe disso, endeusada aqui nas bandas do Ocidente, a partir do que ela fez lá. A Nova Zelândia é uma democracia parlamentar independente, o país é oficialmente uma monarquia constitucional e tem um chefe de Estado titular
é a rainha Elizabeth II e é representada pela governadora Patsy Reddy e tem como primeira-ministra Jacinda Ardern. É isso aí. Bom, Rômulo e Rafael. Primeiro, Rafael, que despertou o interesse de vocês, o que levou vocês aí para tão longe da terrinha, tão longe de Itajaí, que fez vocês navegarem por tanto tempo, navegar entre aspas? Bom, quando a gente decidiu vir para cá, na verdade, foi em busca de novas oportunidades, né? Na época eu trabalhava na área do petróleo, em plataformas de petróleo no Brasil, e depois que a gente teve aquela situação de uma guerra de preços de petróleo internacional, o preço do barril do petróleo caiu muito, aí depois eclodiu também aquela situação do petrolão na época, aí a atividade meio que deu uma cessada, né? E tava bem difícil retomar a atividade. Aí eu já tinha o Rômulo como referência, que o Rômulo já tinha vindo para cá anteriormente. Ah, o Rômulo que abriu as portas, então. Isso. Então, ele comentou muito sobre como era aqui, como funcionava, tudo isso, e a gente veio que... Eu e a minha esposa, né, conversamos muito e a gente resolveu se aventurar, né? Que, na verdade, é uma grande aventura, principalmente para a gente que sempre ficou por perto da família e tudo isso, nunca teve esse desligamento por distância assim tão grande. Faria de novo, Rafael? Faria, com certeza. Faria de novo. Foi uma situação que a gente acabou descobrindo que traz um engrandecimento pessoal e, em outros sentidos, muito, muito forte. Essa questão de você conseguir se desligar das raízes e buscar novos horizontes e conseguir absorver um pouco de outras culturas, né? E ter que realmente lutar, né, por seu espaço, né, num ambiente diferenciado. Interessante, você falou uma coisa assim bem bacana, que é talvez o maior exemplo de motivação a quem pensa um dia fazer esses deslocamentos como vocês fizeram, buscando outra oportunidade, é exatamente se inteirar e toda essa questão que você colocou agora, que eu achei bem bacana. E você, Rômulo, como é que despertou? O que Itajaí, e já falamos aqui da coincidência, são cidades portuárias, tem alguma coisa a ver por esse aspecto que te levou tão longe, Rômulo? Não, pior que não. O que me trouxe aqui foi em 2012, eu fiz uma viagem a trabalho pela primeira vez para o exterior, fui para a Europa, e eu fiquei encantado com a diferença cultural, com como as coisas eram diferentes e feitas diferentes. Não necessariamente melhor, mas simplesmente pelo fato de ser diferente. Isso acho que quebrou uma visão míope que eu tinha de que o mundo era todo igual. E eu achei que valeria muito a pena eu vivenciar essa diferença cultural de dentro, ao invés de fora. E eu me encantei por Londres, e aí resolvi que eu iria conseguir um emprego em Londres e morar lá, e acabei na Nova Zelândia, completamente diferente. Uma desses caminhos que a vida leva, né? Mas a busca por uma colocação em Londres acabou me levando para Auckland. E apareceu uma oportunidade de trabalho, fiz um conjunto de entrevistas remotas e fui chamado para vir para Auckland e aceitei. E vim para um desafio novo e gostei muito. E tem sido bastante interessante. Então, também faria tudo de novo? Ainda estou vivendo essa aventura. Faria tudo de novo? Com certeza, com certeza. E recomendo bastante para todo mundo que tiver oportunidade, não precisa ser Nova Zelândia, não precisa ser um país específico, mas explorar as culturas diferentes sim. por dentro e abraçar essa diferença cultural é uma coisa que é bastante engrandecedora para a vida. Vocês conseguiram isso? Achei interessante, você falou agora, abraçar a cultura do lugar onde se está, né? Geralmente as pessoas querem ir para o lugar e impor a sua própria cultura, o seu jeito de viver e acaba não dando certo, talvez por isso. Ô, Rafael, esse negócio de abraçar a cultura local, é isso mesmo que eu estou falando? Tem que ser assim? Não, realmente, você tem que tentar se integrar, né, e se adaptar. Acho que é a melhor forma. Senão você sai do seu lugar físico, né, geográfico, mas
continua ainda com aquelas raízes presas, né? Você acaba não se libertando e fica sempre... Você nunca vai se sentir à vontade. Você sempre vai ficar com aquela sensação de saudade, de que está sentindo falta de alguma coisa, por aí vai. Agora, o Rômulo, essa questão da Nova Zelândia, né? Ela soou para a gente, foi vendida sempre a sua imagem como um país, digamos, exótico, né? Pelas características de sua gente, dos seus nativos, pelas características da sua beleza natural, impressionante, né? Vocês já tiveram toda a oportunidade de conhecer a Nova Zelândia de cabo a rabo, como se diz? Já explorei tudo e é um país fantástico, é excepcional, vale muito a pena conhecer e viajar pelo país. Tem uma preparação bastante boa para turistas, para acomodar, para todos os lugares, mesmo nas cidades pequenas onde você vai, existem atividades turísticas, existem coisas interessantes para se conhecer. E culturalmente também, bastante conexão com a cultura nativa dos maoris. A língua maori é uma língua oficial do país. Sim. Então, é uma coisa fascinante, vale muito a pena. Muito legal. Você trabalha com o quê, Rafael? Eu trabalho em construção, em obras. Obras? Você, Isso. Rômulo? Eu trabalho com tecnologia, desenvolvendo sistemas de inteligência artificial. Opa, legal demais. Deixa eu dar um pulinho na Austrália agora. Tá clareando aí nos fundos aí, o sol está chegando por aí. Deixa eu explicar para os nossos ouvintes. Eu dei bom dia aqui, tudo bem, mas eu quero explicar, até porque o pessoal que acompanha a página 2 sempre interage. Em razão eu não queria fazer uma sacanagem com esses meninos que estão aí, o Rafael e o Rômulo, porque se fosse ao vivo o programa, eu iria iniciá-lo às 8 da manhã, ia corresponder a 1h da madrugada na Nova Zelândia. Certo, Rafael? Certo, Rômulo? É isso, né? E no caso do Sandro, seria às 11h da noite lá. Eu não quis fazer a sacanagem com os três, e aí a gente decidiu gravar. Esse programa foi gravado ontem, sexta-feira, enfim, mas a gente está aqui, o Sandro disse, olha, vai clarear daqui a pouco, é porque lá está começando o sábado nesse momento, e quando na verdade, nesse instante nós estamos falando, eu vou fazer uma atrapalhada, tomara que vocês não se atrapalhem, mas já é domingo, na verdade, lá na Nova Zelândia e na Austrália. Vamos lá então. Ô Sandro, o que te levou para a Austrália? Isso foi agora, recentemente, no começo desse ano. Pois é. A coisa é um pouquinho mais longa. Eu estava cansado já de escola e tal, e então, vamos trocar de área, vou para minha área mesmo, programação, sou desenvolvedor, não tem muito o que fazer. Então, vamos procurar os polos de tecnologia aqui em Blumenau. Então, encontra em Blumenau, tu encontra Joinville, que é fortíssimo ali, depois São Paulo, vai abrindo o leque, né? E aí, no fim das contas, quando submetia uma vaga, o salário não batia, não ficava legal. Então, ok, estou começando do zero praticamente, não tenho histórico, por mais que a gente trabalha com startup, trabalha com essas cultura digital, sempre está no nosso sangue, não vingava muito a coisa. Então, vou procurar mundo afora, por que não, né? Então, tu encontra Estados Unidos, tu encontra Europa, alguns países ali, e também aqui na Austrália. E aí o fator mesmo que decidiu, ok, qual desses vamos? E aí, no fim das contas, risquei os que cai neve, aí não queria frio, chega de passar frio, e sobrou o mesmo meridiano aí, Sim. e tô aqui norte da Austrália, verão é calor, inverno não é tão frio, e consegui um Isso emprego na minha pesou, área. Pesou, com certeza. O clima foi fator de decisão final. E a grana também? Também. Aqui o sistema de pagamento é outra. Tu começa com um salário mínimo e praticamente no prédio onde é que você mora a faxineira, mora o advogado, mora todas as classes, não tem uma diferença de classes tão alta. Então, quando tu começa já bem, vamos dizer assim. Você gosta disso? Você gosta desse modelo? Acho perfeito. Acredito que devia ser implantado, inclusive no Brasil. Acho Puta, que bacana. se fosse aumentar, porque o salário mínimo aqui é em $20, então você não ganha menos que $20 a hora para fazer qualquer coisa. E
e o salário, quanto, se tu vai ganhar 30, aí o governo já começa a comer o imposto de renda. E chega um ponto, depois de 100 mil por ano, o governo simplesmente come 50% do imposto de renda. Imposto de renda. Não tem choro. Tá Então, certo. quem ganha muito bem, simplesmente está igual com aquele que está começando quase. Mas o nível de vida é excelente. O nível de vida é excelente. Tu tem uma qualidade tu faz as mesmas coisas que todo mundo normalmente faz. $20 a hora. E na Nova Zelândia, Rafael, quanto é que está a hora? Um trabalho na construção civil, por exemplo? No mercado da construção civil é um pouco mais inflacionado os salários, porque aqui a gente está tendo um boom de crescimento ainda muito grande e tem uma demanda muito grande por mão de obra qualificada, mas o salário mínimo em geral aqui eu acho que está próximo aos $20 já também. Tá, a hora também. Eu acho que está 19 e pouco, eu não me recordo ao certo. Uhum. Tem muita gente indo. Tem muita gente indo para a direção da Nova Zelândia, da Austrália. Pode falar você primeiro, Sandro. Tem muita gente indo. Aí na Austrália já tem uma população grande. A Nova Zelândia é uma população minguada, digamos assim, pelo tamanho do território da Nova Zelândia. É pouca gente. Talvez, pelo que eu sei, uma das ocupações por metro quadrado menor, uma das menores do mundo, né? É isso, né, Rômulo? Não me deixa mentir. Exatamente. A densidade demográfica é baixa. Bem baixa a densidade demográfica. E aí vocês, Sandro, você sente que tem muita gente indo para aí, não? Acredito que sim. Todo mundo quer fazer um intercâmbio, tem a Austrália como opção. Eu acho que se não gosta de frio, realmente aqui é a melhor opção do mundo, né? E tem bastante emprego. Antes do caso do corona, toda essa bagunça que aconteceu no mundo todo, tu tinha opção, tinha muito mercado absorvendo todo mundo. Agora que o pessoal já foi bastante gente para casa, as fronteiras ainda estão fechadas, o comércio está ainda um pouco fechado, tem um monte de restrição para abrir. Você vai abrir um café, você tem que pegar o nome, o telefone do teu cliente quando ele vai, se ele vai sentar ali, porque se acontecer de apenas uma pessoa contaminada passou pelo local, eles vão fazer teste em todo mundo naquele dia, né? Uhum. Então eles vão entrar em contato contigo e essa é a regra. E então esses lugares estão começando a abrir e agora estão começando a absorver a galera que perdeu o emprego. Então o pessoal que acabou sendo desligado ou porque fechou os lugares todos. Mas no normal, na vida normal, tem muito emprego, aqui é tudo dividido em áreas. Então essas cidades tem cidades que estão em expansão, que o governo está está chamando gente, e inclusive eles facilitam por visto. Se tu é desenvolvedor, então em Gold Coast, por exemplo, que é aqui do lado, tem mais pontos para tu fazer o visto permanente, né, para tu ficar aqui com ele. Você acha que está passando essa crise da Covid, o mercado abre-se de novo? Acredito que sim. Aqui o governo está simplesmente investindo bilhões aqui, é estratosférico o negócio. Então, todas as empresas recebem algum representante do governo, eles vêm, conversam com a empresa. O que está faltando ali? Quanto que vocês precisam para tocar isso ali? Criou dívida, não criou? Quanto que precisa para voltar ao normal? Nossa. Então, eles estão aceitando e trabalhando junto, né? Eu acho que funciona. Essa questão, a mesma pergunta para você, Rafael e Rômulo, fique à vontade aí, aquele que quiser responder. Vocês também acham que nesse momento a Nova Zelândia é um país que absorve mão de obra? Ela está aberta? Tem muita oportunidade aí? Sim, dependendo da área. A Nova Zelândia tem uma estratégia que eu acho extremamente válida com relação à imigração de profissionais. Ela tem uma lista de profissões em falta. É um conjunto de profissões que a falta de profissionais qualificados tem prejudicado a economia. E se houvessem mais, as coisas seriam melhores. Se você se encaixa nessa lista, é bem facilitado o processo de imigração. Então, se você não se encaixa nessa lista, é bem difícil. Esse foi um dos motivos também dos que eu levantei no começo, que o Rômulo trouxe para mim na época, que me impulsionaram a vir para cá também, né? Porque
a facilidade que tinha para conseguir migrar e permanecer, né, no local. Diferente de outros países que criam mais barreiras, tipo os Estados Unidos. Sim. E aí, no caso, ainda por isso que encorajou vocês dois a levar as suas companheiras, já foram com a família praticamente, é isso? Isso. Exatamente, porque daí a possibilidade, quando você, um dos membros da família adquire o visto, aí você consegue estender ao parceiro, ou filhos. Que legal. Falar em visto, Rômulo, fiquei sabendo que você já tem cidadania da neozelandesa? Já consegui esse ano. Demorou bastante. São 7 anos aqui, então saiu. E o que isso abre de portas para você ser cidadão aí? Melhora? Na minha vida aqui, local, não muda absolutamente nada. Eu já tinha uma residência permanente, que é um tipo de visto que te dá as mesmas garantias que um cidadão. Muda na relação com viagens ao exterior, onde alguns países, os cidadãos da Nova Zelândia têm facilidade para entrar, visto simplificado. Outros os cidadãos do Brasil, então eu tenho essa facilidade agora com os dois. Tá certo. Eu vou aos poucos levar a nossa conversa para um dos objetivos da entrevista, desse bate-papo com os nossos convidados de hoje, que é exatamente falar um pouquinho de como esses países, Austrália e Nova Zelândia, lidaram e estão lidando com a Covid-19. Aos poucos a gente vai indo nessa direção, porque eu gostaria de saber alguns detalhes, porque a gente ouve muita coisa, mas hoje nós vamos ouvir de pessoas que estão vivendo na prática essa realidade. Bom, vamos lá. Queria primeiro, antes de entrar nessa questão, fazer aqui um convite muito especial a vocês, fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, mas quero dizer para vocês que nós temos aqui na cidade de Timbó uma campanha muito importante que a Prefeitura lançou, que é a campanha para fortalecimento do comércio local. A Prefeitura de Timbó organizou e disponibilizou um classificado completo de serviços e produtos da nossa cidade. Se você tem algum produto e quer incluí-lo nesse classificado, entre em contato e cadastre-se em www.timbó.ec.gov.br. Sou leal, compro local. Essa é uma campanha para evitar que as pessoas saiam por aí, né, e prestigiem os produtos e os serviços locais. Eu acho que é uma campanha bastante interessante que vem dando um resultado bem legal. Isso é importante demais. Vamos lá. E faço então um rápido intervalo, menos de um minuto, a gente já estará de volta aqui no programa Carlos Henrique desse sábado, hoje tendo o prazer de conversar nesse link remoto maravilhoso, cheio de qualidade, com a Nova Zelândia, onde são os irmãos Rafael, Rômulo Correia de Araújo Nunes, de Itajaí, e com o nosso prezadíssimo Sandro Gomes, que é aqui de Timbó, e que está em Brisbane, na Austrália, está lá desde janeiro, também participando da nossa conversa aqui. Bem rapidinho, a gente já volta. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfogo, arroz tem que ser Dalfogo, tradição e qualidade em sua mesa. Labodim, exames laboratoriais, tudo por a vida. Metiza, onde tem desenvolvimento, tem Metiza. Poçamai Madeira, qualidade tem a nossa marca. Unifique, a tecnologia que nos conecta. Conecte-se já. Já estamos de volta aqui na página 2, a PG2, nosso canal de comunicação digital, hoje no programa Carlos Henrique, tendo um contato, fazendo um link remoto com a Austrália e a Nova Zelândia. Hoje é dia de conhecer um pouco mais desses países da Oceania e que vieram para o noticiário, de uma forma geral, como bons exemplos no que diz respeito à tomada de posições, à gestão governamental propriamente dita. E aqui, para nós, o Brasil, depende, eu não quero entrar em detalhes, mas é muito gratificante saber que outros países fizeram bem diferente do que foi feito por aqui,
lamentável. Passamos de 55 mil mortos e os números deles lá são impressionantes. Só para o ouvinte ter uma ideia, nesse momento, a Austrália, um país de 25 milhões de habitantes aproximadamente, tem 104 óbitos, que é um número muito pequeno. A gente lamenta, né? São 104 vidas, vai lamentar sempre. Eu quero deixar isso bem claro, é da minha índole fazer isso. Mas, assim, ó, é um número, se a gente comparar, muito pequeno em relação ao que nós temos no Brasil. Já na Nova Zelândia, chamou muita atenção a postura do governo, quase que de uma forma radical, obrigando os seus habitantes a tomar posições e que deram certo. Veja os números da Nova Zelândia. Um país de quase 4 milhões e meio de habitantes tem 22 mortes. 22 óbitos ainda que se concentraram num dos pontos mais vulneráveis lá e qualquer outro lugar do mundo, que é um centro de convivência de idosos. Porque a Covid, preferencialmente, no início da sua expansão, ela acabou pegando as pessoas com alguma morbidade, com idade acima dos 60. Não é o caso hoje de Santa Catarina, que os últimos números aqui do nosso estado colocaram nas estatísticas muito jovens. Eu vi outro dia de 10 óbitos que tivemos num dia da semana aí, tinha 2, 3 acima de 60 anos, a maioria abaixo de 40, 50. Isso me chamou muita atenção. Então, por esse aspecto, a gente começa a conversar um pouquinho sobre esse detalhe em especial. Queria começar com você, então, o Sandro, na Austrália, o posicionamento do primeiro-ministro aí e dos governos central vocês chamam Estado ou província aí? Aqui... Estado? Província? Estado. É Estado, tá. Cada Estado tem a sua regulamentação. Tem governador também, esse tipo de coisa, né? É isso, né? Então, sim, tá, me diga uma coisa, Sandro. Primeiro-ministro, desculpa. O primeiro-ministro, sim. Tá. E o que o nosso prezadíssimo Scott Morrison fez de diferente que chamou tanta atenção? Por que esses números de vocês são tão baixos assim? Bom, no início eu cheguei quase em cima do laço, aqui, final de janeiro, fevereiro praticamente, então fecharam fronteiras, né? Então, e todo mundo que chegava, que queria mesmo ingressar aqui, passava por quarentena obrigatória e eles não concentraram tudo ali próximo ao aeroporto e nem nada disso. Cada estado estabelecia as cidades e os pontos, tanto que aqui em Brisbane teve 3 prédios aqui que eles decidiram, aqui vai ser os pontos de isolamento, então embaixo era exército, era polícia na rua, e isolamento mesmo, você ficava no teu quarto, não saía, a comida chegava na tua porta, pedia delivery se queria, e chegava na tua porta, tu pegava e pronto, não tinha contato com ninguém, simplesmente assim. O outro fato, acho que como se saíram tão bem foi simplesmente por terem criado regras, e toda a população cumpriu, né? Então, você não sai para o mercado, você não sai para a rua para ficar no parque, você não sai para ir para shopping, simplesmente fecha todo o comércio, fecha tudo, só delivery, só pegue e leve para casa, se você quiser alguma coisa para comer. E eu acredito que isso tudo ajudou para não ter mais contágio ainda, né? O país parou a partir de fevereiro, então você está falando? Sim, foi bem no início do contágio, foi finalzinho de fevereiro ali, simplesmente fecha as fronteiras e aí a partir dali então aplica as regras. O pessoal muito bravo aqui também, em questão de por que os estudantes estão em casa, para que fechar tudo isso, queriam a economia girando, sim, mas aí no fim das contas, isso acabou dando muito certo. Quer dizer, como aqui no Brasil também houve pressão do meio empresarial, das várias corporações, no sentido de que voltasse a funcionar. E aí o governo segurou a onda. Segurou a onda e eu acho que foi a melhor coisa que ele fez, né? Então, impor essas regras e a partir de agora, a parte de liberação, então, funcionando muito bem, né? De novo. Começa a abrir agora. Isso. Tá certo. Abrir com
Com regras, né? Com regras. Tá, deixa eu sentir um pouco da situação da Nova Zelândia, porque eu já falei aqui antes, a Nova Zelândia passou para a mídia mundial uma imagem de muita organização. Aquilo que houve na Austrália também houve lá, o respeito do cidadão, as leis impostas. Essa resposta me parece fundamental. A gente não viu isso no Brasil até hoje, né? Fala-se uma coisa, se faz outra, não é mesmo? Estados Unidos a mesma coisa, né? As pessoas são recomendadas a usar máscara, o Trump não usa, no Brasil a mesma situação. Então, mas na Nova Zelândia parece que o pessoal decidiu seguir as regras impostas pelo governo. O que o governo fez aí de imediato, Rômulo e Rafael, vocês fiquem muito à vontade para falar, vocês dois, que impactou de tal forma que a Nova Zelândia foi festejada, digamos assim? Correto, a Nova Zelândia teve uma atitude bem forte e bem rápida no início do Covid, dessa pandemia. O governo fechou a fronteira muito rapidamente e criou um sistema de níveis de alerta, que vão até o nível 4. A gente entrou imediatamente em nível 2, onde haviam algumas restrições, mas basicamente monitoramento. E o governo manteve monitorando isso enquanto haviam novos casos vindo de fora. Assim que foi detectado transmissão comunitária, a gente foi imediatamente para o nível mais alto, 4, para tudo, apenas atividades essenciais ficaram ainda em produção. As pessoas só podiam sair para questões essenciais, mercado, farmácia, médico, e isso foi bastante criticado no início, especialmente porque vários outros países tinham posturas muito mais relaxadas com essa relação e havia muita dúvida ainda se era uma crise muito séria ou talvez nem tanto. Mas o governo se manteve firme na ideia de que vamos nesse caminho de colocar as vidas primeiro antes do resto. E o resultado foi excepcional. A gente conseguiu eliminar o coronavírus de dentro do país. Hoje em dia, os poucos 2 ou 3 casos que existem são de pessoas em quarentena que recém chegaram ao país. Então, todo mundo que chega entra em quarentena, bem similar com o que o Sandro falou ali da Austrália. Você fica em uma quarentena obrigatória em locais designados pelo governo, sem contato nenhum com o exterior. Passa por testes de coronavírus ao longo desse tempo, e depois de 14 dias você está liberado para entrar no país efetivamente. Muito legal. Rafael, aí é que vem essa questão, né? As diferenças culturais, muitas vezes. O povo que entende e segue a mensagem do governo e o povo que não cumpre, desobedece. Aí vocês sentiram que, apesar da pressão, todo mundo acabou cumprindo, todo mundo respeitou. E aí chega essa imagem da Jacinda Ardern, que aqui ela é muito respeitada. Qual é a imagem dela nesse momento aí no seu país? Então, ela está com uma imagem bastante positiva em relação a essa questão do combate ao coronavírus, sim. Como o Rômulo falou, no começo foi criticado, teve bastante pressão, até porque não se sabia a dimensão dessa pandemia, né? Mas todo mundo agora reconhece que o processo foi feito da forma correta. Inclusive, na contenção do vírus e na forma como geriu a questão de manter o pessoal sem trabalhar, mantendo uma forma de suprindo os valores para o pessoal ter subsistência. Né? Como é que foi isso, Rafael e Rômulo? Como é que foi essa situação? Dinheiro, com que dinheiro é do governo? Que valores eles passaram? Como é que funcionou essa sistemática aí, essa situação que é tão complexa em outros países? Como é que foi aí na Nova Zelândia? Durante essas 4 semanas que a gente ficou com tudo parado aqui, exceto supermercado e farmácia, né? Em geral, acho que foi só isso que ficou aberto. Então, eles liberaram um subsídio para as empresas para que elas mantivessem os funcionários empregados ainda. Nossa, então, recebendo o mesmo valor? Isso, Até 80% do salário era solicitado que a empresa fizesse
o aporte para os funcionários. Quer dizer, o governo ficar em agiu casa. para não acontecer desemprego e subsidiou, então, parte para quem não tinha condição de manter, é isso? Isso, exato. Inclusive, também deram subsídio para que as empresas pudessem fazer uma recuperação apresentando diferença de faturamento que tiveram em relação ao ano anterior e em relação a esse ano com a condição da pandemia, né? Então, para manter os negócios e para manter o pessoal também empregado, então houve aporte do governo para tudo isso. Então, nós passamos essas 4 semanas em casa, mas com condição de cobrir aluguel, alimentação, tudo sem problema nenhum. Tá. Rômulo, e depois dessas 4 semanas, o que aconteceu? Como é que o governo agiu? Como é que ele atuou? Como é que ficou essa relação com as empresas e o trabalhador? Bom, ainda isso ainda se mantém, Mantém ainda. existe esse apoio do governo para as empresas que mostraram que tiveram uma queda em receita, né? Sim. O governo tem um outro conjunto de medidas, com crédito facilitado, alguns créditos que, se você repagar em tempo de um ano, não incorre juros, algumas coisas nesse sentido. Então, tem um grande custo econômico, que não se sabe muito bem exatamente como o governo vai lidar com isso, uma dívida muito grande que aparece, né? Por sorte, o governo sempre teve, por anos e anos, as contas muito em dia e muito bem controladas, então não existe também aquele temor de que o governo vai falir, vai quebrar. Mas existe, claro, essa preocupação de que como que a gente vai lidar com esses bilhões e bilhões que são gastos para poder manter essa atividade, e sabendo que isso não pode ficar assim para sempre, né? Não pode ir muito longe. Então, qual é o espírito de vocês aí nesse momento em relação à retomada? Porque, como tu diz, vamos ter que superar alguns problemas que ficaram para trás, vai ser caro custear tudo aquilo que o governo bancou, mas qual é o espírito da retomada de vocês aí, Rafael e Rômulo? Pode falar os dois. Para algumas atividades, eu acho que a retomada está normal, tá de volta à normalidade. Outros setores, nem perto disso. O turismo é um mais óbvio, né? O turismo está completamente parado, tem várias empresas fechando, muitas demissões. Então, vai ter um impacto forte na economia de qualquer forma. A outra questão é o fechamento de fronteiras e parando as viagens internacionais. Também atrapalha muito a questão de negócios. Os governos já estão estudando para criar uma bolha de viagens entre os países que têm o coronavírus controlado. A gente não sabe muito bem como isso vai ser. E uma das coisas que eu vejo o pessoal se perguntando bastante é, bom, se essa pandemia no mundo durar por 1 ano, 2 anos, como parece que vai ser o caso, dá para ficar fechado por tanto tempo? Como é que vai ser, né, depois de 1 ano? Né? Diga uma coisa, Rômulo e Rafael, qual é o carro-chefe da economia da Nova Zelândia? Eu sei que o turismo, a tal da indústria sem chaminés, é muito forte, até porque as belezas naturais aí, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, mas me fale, qual é o carro-chefe da economia do seu país aí? Turismo é a maior indústria do país. Então está levando um baque danado. A segunda maior, que é muito próxima, é o setor primário, o setor de agricultura. E foi por muitos anos, essa foi a maior indústria do país. Recentemente, o turismo tinha passado como primeiro. A Nova Tem Zelândia uma outra área... Pode falar. Desculpa. Tem uma outra área também que eu não sei se está inclusa também no turismo, Rômulo, que é a área da educação, né? Aqui recebe muitos estudantes internacionais aqui. Tem uma indústria muito grande de escolas e universidades que giram em torno disso, né? E agora também ficou bem comprometida essa situação. Imagina. Então vamos lá, o turismo é o carro-chefe, depois vem o setor primário, e aí tem toda essa produção agrícola e pecuária, né, que é muito forte aí também, né, Rômulo?
Isso, exatamente. Na Austrália, vamos dar um pulinho a Brisbane agora. Me diga uma coisa, com relação à retomada, você estava dizendo antes, Sandro, que as coisas estão voltando aos poucos, né? Há uma reabertura muito cuidado e alguns setores ainda estão completamente sem atividade. Como é que foi essa relação do governo? O governo está bancando tudo também? Há uma renda mínima básica por parte do governo ou ele subsidia as empresas que mantêm os empregos? Eles chegaram a entrar em contato, então vinha representante de cada governo em contato com as empresas, inclusive visitaram a nossa empresa enquanto que ainda a gente estava ainda em parcial atividade, digamos assim, dentro dos escritórios. E ali dentro, até eles ficaram encantados ali. Porque como que a empresa de tecnologia ela não sofreu tanto, né? Então, porque simplesmente a gente não teve demissão, a gente não teve absolutamente nada, tudo continuou acontecendo. E os projetos em si começaram a vir muito mais, porque agora o mundo parece que todo quer ser online, né? Então, ao mesmo tempo. Então, mercados que a gente não atingia antes querem ter negócios online e os projetos chovem, vamos dizer assim, né? Mas o governo, o que ele fez? Ele acabou mandando esses representantes, eles puderam ter um papo aberto com essas empresas e ali dentro encontrar qual é a maior dificuldade, quanto dinheiro que você está precisando para continuar gerindo o seu negócio, né? Então, há uma comunicação e há uma facilidade de conseguir crédito para manter o funcionamento, né? Não fechar. Mas, em outro lado, a gente vê também muito café tradicional, café que estava aberto ali há anos, ali na esquina, que pagam um salário caríssimo, assim, por semana, né? Fechando as portas simplesmente porque não tem como manter. Você via muito na TV, pessoas dando entrevistas que, não tenho 2 semanas, estou 2 semanas fechados, as contas estão ali, a dívida pessoal aqui é grande, então, compra casa cara, compra carros absurdamente caros e aí depois não tem como pagar, né? Então, no fim das contas, achando que nunca ia acontecer, de dar esse tipo de problema, vem o corona e tem que fechar tudo e... Apesar desses quilômetros todos de distância entre o Brasil, a Austrália, entre o Brasil e a Nova Zelândia, a gente tem situações bem pontuais, muito parecidas de fato, né? Que é essa questão, as interrogações que existem aí para vocês, tem aqui também. Por exemplo, quer ver algo que está tirando o sono de muita gente, que está incomodando as autoridades do governo e os pais em especial, é o retorno da atividade de aulas, da escola. Aí está tudo parado ainda, Rafael? Não, as aulas aqui já retomaram, Já só retomaram. já. Só a questão dos estudantes internacionais mesmo, né? Que não As tem aulas como vir, presentes, não tem acesso ao país, né? os alunos já voltaram para a sala de aula aí? Já, aham. A gente está com atividade normal já Aqui, aqui. aqui não tem mais vírus na Ele comunidade, não está mais então circulando, né? não Não. tem mais por que ter restrições. Então foram liberadas todas as restrições, basicamente. Então tá, vocês já estão bem na frente, então, não só no Um horário. ponto interessante foi, em dado momento, o governo retomou as aulas para os filhos dos profissionais que precisavam participar de atividades essenciais. Então, tinha muito essa questão, os pais precisavam ir para uma atividade essencial, mas não tinham onde deixar os filhos. Então, a atividade de escola se manteve mesmo nos níveis aí mais complicados, e foi bastante interessante. Uma das escolas aqui de Auckland foi um dos centros, um dos focos de contaminação, mas foi o único caso. Nas outras escolas ao redor pelo país não aconteceu isso. Então, o governo achou que valia a pena o risco. Nossa, interessante isso aí. A situação aí em Brisbane, né? E retorno às aulas, o Sandro. É praticamente o mesmo caso. Aqui tá tudo a universidade já está funcionando faz 2 meses e escolas também, praticamente há uns 2 meses.
vírus controlado, basicamente, e só que é tudo... se foi detectado um ponto com o vírus, aí o governo testa todo mundo, né? Então, isso já funcionava assim no começo também, quando começou a disseminar. Então, quando tu entrava em algum local, algum ponto, uma balada, alguma coisa assim, encontraram alguém com vírus lá, então chama todo mundo que acabou entrando. Ali são feitos testes sem parar? Praticamente. Se tem contágio, é teste acontecendo. Eles chamam todo mundo e não querem nem... Você não tem opção de não querer fazer. E na Nova Zelândia, os testes são constantes também, Rafael? Sim, houve bastante testes e essa questão do rastreio que o Sandro está falando que aconteceu na Austrália também teve aqui. Então, eles conseguiam, de uma forma bem eficiente, mapear todas as pessoas que tiverem contato umas com as outras, aquela cascata, né? Tipo assim, você vem na minha casa, aí outra pessoa vem me visitar e tal, e eles aí conseguiam fazer aquele isolamento de todas essas pessoas que tiveram contato. Foi bem legal. E na minha atividade da construção, que voltou a atividade ainda no nível 3 de alerta, que nem o Romulo falou, tivemos 4 níveis, né? Quando a gente foi para o nível 3, a gente já voltou. Só que com rastreio também. A gente tinha aplicativo para monitoramento da nossa posição, tinha também um registro diário, o setor que a gente estava trabalhando, com quem a gente fez o trajeto, e por aí vai. Então era bem monitorado. É interessante. Vocês, nesse período todo, imagino que tanto a sua mãe, Rafael, Rômulo, os demais familiares, o caso também, os pais do Sandro, vocês trocaram muitas informações. Olha, vocês, por exemplo, aí, tomem cuidado, aqui está se fazendo isso, a gente sabe que aí na nossa cidade não estão fazendo. Isso preocupou vocês? Bastante. Bastante? Bastante. E uma das coisas que me preocupou em especial é que parece que houveram várias ondas de desinformação circulando pelo estado e pelo país. Há questões de que o nosso clima é diferente e vai dar tudo certo, a idade média da população, e, enfim, inventaram-se inúmeras razões pela qual não aconteceria nada no país, e era uma constante conversa para dizer, não, olha, não vai nessa, Claro, vamos ficar pelo lado seguro, né? claro. Se for isso, tudo bem, a gente descobre daqui a um tempo e volta tudo ao normal, mas melhor ficar seguro em casa, evitar sair. Existem situações onde, infelizmente, parece que não é possível, né? Situações onde você ainda precisa ir fisicamente a um cartório, onde você precisa ir fisicamente a um banco, e a gente nota que a família é colocada com frequência em situações onde eles são obrigados a sair de casa, mesmo querendo ficar em quarentena. Muito bom. Sandro, você também deve ter passado alguma orientação para casa ou vice-versa? Ou o contrário? Sim, a gente sempre está em contato com a família e no fim das contas, mãe, fica em casa, não vai para nenhum lugar, aqui a gente está fazendo a mesma coisa, e assim, tentando amenizar um pouco, né, a tensão que estava todo mundo em pânico praticamente, né. Muito bom. Eu noto assim que a gente está caminhando para o encerramento aqui a nossa conversa, mas eu queria saber, enquanto alguns países, e o Brasil se inclui, a gente tem problemas muito sérios no relacionamento da população e os seus representantes no parlamento, nas diversas situações, no âmbito do município, do estado e do país em especial. A gente, agora há pouco, ainda saiu pesquisa, perde-se a confiança num determinado momento, de um determinado setor, de um determinado governante. Eu sinto que vocês aí na Nova Zelândia têm uma confiança muito grande nos governantes. A relação da população com seus políticos aí é muito diferente daquela que vocês vinham aqui em Santa Catarina, Rafael, Rômulo? Extremamente. Extremamente. Foi uma das diferenças culturais, parte do choque cultural, o quanto o povo confia nos governantes. A Nova Zelândia tem uma situação privilegiada, ela está sempre ou primeiro ou segundo no ranking de menor corrupção do mundo.
E isso ajuda bastante a você ter uma confiança, mas às vezes quase ilimitada a confiança que eles têm no Nossa. governo, nas decisões, de que as Conta para mim, decisões... Rafael, como é que se vive num lugar onde não tem corrupção? Conta para mim. É bom, não, é bem impactante, né? Que nem o Romulo falou, a diferença é muito grande. E a gente não vivencia nada do que a gente vivenciava aí nessa situação e que a gente continua acompanhando ainda aqui pela mídia e tudo, né? Sim. Então, Carlos, realmente, um exemplo interessante aí que eu acho, desculpa, Rafael, assim que entrou numa situação de emergência, o governo então adotou uma situação de calamidade pública, onde o governo pode executar gastos fora do orçamento, que foi aprovado por ano, e imediatamente o governo abriu um gabinete novo e chamou o líder da oposição e disse, olha, a gente vai gastar sem o processo padrão, você vai estar aqui dentro, vai estar acompanhando tudo e vai estar aprovando todos os gastos. Chamou o líder da oposição? Exatamente. Então, eles estavam auditando e aprovando todos esses gastos extra. E uma coisa interessante, eu acredito, na relação política, não existe essa polarização tão grande entre você é a situação, eu sou a oposição, vamos necessariamente brigar. Existe um conjunto muito grande de ações onde eles simplesmente dizem, isso é uma coisa boa, vamos fazer junto. eles buscam o crescimento do país, né? Claro, eles votam juntos e dizem, não, isso é bom, legal, tá aqui meu voto, sem uma barganha política em cima das decisões boas. O político é bem pago aí, tipo assim, no Brasil, ou ele se nivela mais ao trabalhador da iniciativa privada? Isso é uma coisa que eu desconheço. É? Você sabe, Rafael? Eu tive vendo esses dias um artigo sobre isso, que eles estavam justamente rastreando algumas situações de alguns políticos que estavam tendo um distanciamento e já estavam começando a monitorar isso para voltar a controlar. Porque aqui, que nem o Sandro estava falando da Austrália, aqui também é similar. Tipo assim, não tem um gap muito grande, assim, a gente não tem muita diferença do teto e da base, entendeu? Em geral, fica meio que nivelado, assim. Então, Agora, não tem nada muito extravagante. O sistema é assim porque a população pressiona. Eu pergunto, o povo da Nova Zelândia é politizado o suficiente para exigir dos seus governantes uma resposta ou não? Ou é cultural mesmo? Eu acho que o pessoal vocaliza bastante as insatisfações e o governo ouve bastante também. Muito bom. Tem situações interessantes, por exemplo, o voto não é obrigatório, mas existe uma grande quantidade de pessoas que executam o direito de votar ainda assim. Eu acho que a população é bastante ativa politicamente, sim. Muito bom. E o que reflete, desculpa, só rapidinho, Carlos, o que reflete no nosso dia a dia aqui é que o nível de confiança, como acontece pelo fato de ter pouca corrupção, também reflete em baixo nível de burocracia. É muito fácil de fazer todo o processo aqui. Isso, é uma consequência, né? A burocracia, ela realmente existe, onde a corrupção está enraizada, uma alimenta a outra, de certa forma, né? A gente nota isso. Vocês estão sentindo a diferença de um lugar onde isso é menos visível. É isso, né? Isso, Ô Sandro, aí também, respeito aos políticos, é grande na tua avaliação? Como é que é? Sim, e inclusive se eles impõem alguma regra, toda a população ela acaba aceitando isso ali. Ok, alguns têm críticas, tem gente debatendo todo momento, né, dando opinião na TV e tudo mais. Porém, ao mesmo tempo, você tem uma aceitação boa e o pessoal simplesmente cumpre essa regra, né? Então, acredito que acaba funcionando até melhor, digamos assim, no resultado final. Para a gente fechar, eu queria saber de vocês aqui, o futebol não voltou. O rugby já voltou por aí na Nova Zelândia, Rafael? Já, como a gente estava falando, já está tudo correndo voltou? normalmente aqui. Voltou, estádios lotados, tá tudo normal. Vocês jogam? Vocês vão aos jogos ou como é que fica? Vocês são o quê?
Eu já fui assistir alguns. Eu não acompanho assim como uma paixão como o futebol, mas acompanho de leve. Quando tem alguma oportunidade, eu vou ao estádio assistir. Gosta do rugby, não, Rafael? Eu já tive a oportunidade de assistir um jogo também. Para ser bem honesto, não conheço muito bem as regras, então você fica assistindo. E você aí na Austrália, ô Sandro? Qual é o esporte? Também o esporte nacional é o mesmo, né? É o mesmo, é o mesmo. E eles, incrivelmente, eles acham melhor que futebol, mas eu assisti alguns jogos na TV, achei péssimo. Não dá. E Sandro, já se familiarizou aí com o futebol australiano? Pois é, né? É uma coisa É totalmente estranho. diferente. Um clássico de rugby, Austrália e Nova Zelândia é um É a clássico mesmo, mesma, né? é a mesma rixa Brasil e Argentina. É mesmo? Exatamente. Então tá bom. Pessoal, vou liberar vocês. Caramba, eu estou bem contente. Foi uma conversa bem descontraída. Eu quero que vocês entendam que o curioso aqui era eu, né? Querendo saber das coisas de vocês aí, que levou vocês aí para tão longe da terrinha. Pô, o Sandro e o Rafael estão a 15 horas do Brasil. Desculpa, o Rômulo e o Rafael, o Sandro está a 13 horas do Brasil, estão na Oceania. São lugares muito distantes, apesar do quase o mesmo meridiano. E tá um dia bonito aí aos fundos aí, Sandro. Aqui também o tempo tá bom, uma ondinha de frio gostosa, também na Nova Zelândia, pelo que eu sei, temperaturas bem idênticas praticamente daqui do sul do Brasil e a de vocês aí. Mas assim é uma distância muito grande na questão cultural. Eu quero pegar aqui uma frase do Rômulo, lá no comecinho da nossa conversa, quando ele diz assim que, quase em síntese, ele falou: navegar é preciso, viajar é preciso, conhecer culturas é preciso, que as pessoas se deem ao luxo, se permitam conhecer outros lugares, aumentar o seu próprio conhecimento. Isso não tem dinheiro que pague. As experiências vividas em outros países, em outros lugares, em outras culturas. Sandro, você fica até quando aí na Austrália? Bom, eu tenho visto agora encerrando, mas já estendi ele para mais um ano, e aí depois entro no processo de sponsor, então a empresa vai estar patrocinando um visto para mim, e o meu objetivo é daqui a 4, 5 anos estar com a cidadania australiana, e aí eu acho que eu vou continuar por aqui ainda. Olha, mais um que não volta. Bom, o Rômulo já fincou raízes lá, me parece, já está há 7 anos na Nova Zelândia, e a ideia é continuar por aí, Rômulo, está feliz aí? No momento, sim. Eu não descarto a possibilidade de retornar ao Brasil em algum momento, mas o momento profissional e as oportunidades que eu estou tendo aqui estão valendo bastante a pena e estão sendo interessantes. Uhum. A tua área também é uma área que não sentiu muito, né, Rômulo? Não, eu também trabalho com tecnologia o mercado está ótimo para tecnologia. Você também está feliz aí, Rafael? Sim, estou. Eu e a minha esposa, a gente está bem tranquilo aqui. A gente acabou de renovar nosso visto também. A gente tem visto de trabalho. Foi estendido até 2023 agora, então ainda não tem perspectiva para retorno também. Cara, olha, muito obrigado. Sandro, brigadão, um abraço para ti, extensivo para o pessoal do Cedrinho, teu fã-clube aqui, eu vi que se movimentou na hora de compartilhar a chamada aqui do programa. Um abraço para toda a turma, para a tua família, dizer que está tudo bem, né, Sandro? Opa, obrigado. É sempre uma satisfação estar podendo compartilhar um pouquinho aqui do outro lado do mundo para o pessoal conhecer e com certeza chamar, quem puder, venha. Já casou aí, não? Não, ainda não. É uma possibilidade também. Oh, beleza. Ô, Rômulo, que prazer, Rômulo. Sucesso para você e continue, você que abriu as portas para o seu irmão. Tem mais um irmão de vocês aí? Não aqui, tem mais um, tá aí no Brasil, em São Paulo. Tá no Brasil. Então tá. Eu pensei, Ele esteve aqui por um ano, né? eu vi uma foto dos 3, eu digo, cara, tem mais um? Não, mas então estava só de passagem, não ficou. Mas olha só, muito Carlos, obrigado, Rômulo. o prazer é meu, e só para fazer um comentário final em cima desse navegar, preciso que eu concordo plenamente, mas uma coisa importante, eu acho, para o pessoal do Brasil saber também é que fora do Brasil as coisas também não são perfeitas. O Brasil em si é um país maravilhoso. E eu, inclusive, tenho muita saudade de estar aí. Os problemas são diferentes. Existem
algumas coisas que são melhores em certos aspectos, outras coisas que são piores. Então, os problemas e as vantagens são diferentes, e aí quando a gente é exposto a elas, às vezes parece, nossa, os meus problemas agora aqui estão resolvidos, depois você acha outros. Então, só para também não vender uma ideia de encantamento, onde é tudo maravilha, porque não é assim. É aquela história que a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Exatamente. Agora, tem um detalhe, navegar é preciso e trabalhar direitinho, não mostrar força de vontade também não supera nenhum obstáculo, né, Rafael? É verdade. Tem que Então cair tá. para dentro. Rafael, grande abraço. Rômulo, um grande abraço. Sandro, um grande abraço de novo. E foi um prazer tê-los aqui. A gente, nesse momento, está... Eu, particularmente, estou muito contente de ter feito essa conversa, ter a oportunidade, né, com essas comunicações, os avanços tecnológicos todos, de fazer esse link. Ninguém sumiu, não congelou imagem, coisa rara, porque aqui a gente tem tido desses problemas seguidos aqui, não só a pequena mídia, mas a grande mídia também faz esse tipo de trabalho e congela aqui, perde contato. Não tive nenhum problema em 1 hora e pouco de programa. Foi muito bacana ver o exemplo desses brasileiros, catarinenses em especial, os dois aí abaixo da telinha de Itajaí, torcedores do Marcílio Dias, e o Sandro aqui de Timbó, que evidenciam, acima de tudo, a satisfação de estar num lugar diferente, contando para a gente um pouco da sua experiência e corroborando tudo aquilo que a gente está vendo no noticiário. Porque a Austrália tem, no governo do Scott Morrison, números tão pouco expressivos em relação à Covid. E por que a Nova Zelândia, sob a coordenação dessa Jacinda Ardern, eu já sou fã dela, e o mundo ocidental aqui tem sido fã da Jacinda pelo trabalho que ela tem feito, também reduziu os números tão ínfimos no comparativo aos demais países, a outras regiões. Então, eu quis trazer esse programa aqui para exatamente mostrar às pessoas que nos acompanham como é você ter um governo que tome posição na hora certa, e como é o cidadão responder a esse governo obedecendo às regras impostas. Foi muito legal. Pessoal, um grande abraço a todos. Quero agradecer mais uma vez às empresas que apoiam aqui a Página 2, a Unifique, ao Sensite, vem aí um centro médico muito importante, logo será inaugurado, Cervejaria Borque, a Metiza, Labotim, Arroz do Alfovo, o Sindicato do Trabalhador Metalúrgico, a Marcelo Alexandre, Paromas Restaurante e Pizzaria, Poçamai Madeiras, qualidade é a nossa marca. Contamos aqui com a retaguarda do Cristiano Ritzky, e agradeço também. E vocês têm uma bela semana, e no sábado que vem um outro assunto palpitante. A gente sempre vai, a nossa curadoria aqui da Página 2, vai atrás de pessoas, empresas, instituições que fazem a diferença, e a gente tem encontrado um campo muito fértil nesse aspecto, conversado com pessoas que podem contar um pouco das suas vidas, das suas experiências e servir como um exemplo. E aqui no caso hoje, olha, depois que passar essa crise, vamos estudar um pouquinho mais a Nova Zelândia, vamos estudar mais um pouquinho a Austrália, quem sabe tem o horizonte que se procura no aspecto do mercado, do trabalho mesmo, no aspecto das oportunidades de se conseguir alguma coisa. Esses países são realmente bem focalizados e têm uma estrutura muito boa e são muito bem comentados, como acabou de ser feito aqui na Página 2. Um bom dia, bom final de semana e até o sábado que vem. Caias Timbó, tecnologia e muita qualidade. Lojas Hart, do Médio Vale já conhece 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia, faça Pilates para todas as idades, promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness, as técnicas da natação com quem entende do assunto, matrículas abertas. The Flash, precisou, é urgente, chame Dash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já.
ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.